Irmãos, nós conversávamos um pouco antes do estudo a respeito da palavra de Deus e de como ela é importante para a nossa vida. Não só a nossa vida presente aqui nesse mundo e todas as coisas que estão à nossa volta, mas também a palavra, ela nos ajuda a compreender o nosso passado e o nosso futuro. Aquilo que foi antes desse tempo e o que está prometido para vir depois. Não se trata mais de uma existência passageira e um destino sabe-se lá para onde. Mas a palavra de Deus, ela nos dá certeza das coisas que passaram, as que estão acontecendo e qual é o nosso destino glorioso. A palavra de Deus, quando nós abrimos a Escritura, é como se nós estivéssemos fazendo uma descoberta, porque o Espírito Santo, ele vem para nos revelar coisas novas. Se nós tivermos o cuidado de todos os dias examinarmos uma pequena passagem da Escritura, o Espírito Santo, ele nos falará. E ali encontraremos alimento. Alimento para a nossa alma. Alimento que vai nos ajudar, irmãos, a enfrentarmos os grandes desafios que estamos tendo todos os dias. Não podemos contar com nada que é desse mundo, porque as coisas do mundo, elas estão instáveis. As pessoas estão perdidas, os homens não sabem direito para onde ir, e nós não podemos estabelecer a nossa casa sobre essa areia, mas sim em cima de rocha firme. E a palavra do Senhor é essa rocha firme. Eu gostaria de examinar com os irmãos o capítulo 58 do livro de Isaías, o grande profeta que tanto falou acerca do reino de Deus. O capítulo 58, ele trata aqui do falso e do verdadeiro jejum. O jejum era uma prática comum naquela época e ainda nos nossos dias não são poucos aqueles que jejuam. O jejum é um recolhimento, é uma proposta que alguém faz de deixar de comer determinados alimentos, com uma finalidade de, por meio deste jejum, desta promessa, ele possa conseguir de Deus algum favor. É uma prática usual na igreja evangélica. Mas era também uma prática usual muitos séculos antes de Cristo. Nós vemos aqui o profeta Isaías fazendo uma referência ao jejum, e ele dizia: existe um falso jejum e um jejum verdadeiro. E nós somos o povo de Deus, irmãos. Precisamos entender o que é o verdadeiro jejum, porque nós queremos fazer a vontade do nosso Deus.
independente do que pensa essa ou aquela igreja. O povo de Deus, ele se caracteriza por encontrar os seus caminhos na palavra revelada. O povo de Deus, ele sabe que o seu Deus quer mostrar esses caminhos e quer ensinar a sua verdade. Nós não podemos aqui depender do que pensa um pastor ou outro, esta ou aquela agremiação. A palavra, ela esclarece de uma vez por todas. Deus parece querer uma coisa diferente do que é o sacrifício da nossa vida corporal. Jejum é sacrifício da nossa vida corporal. A palavra, na introdução, ela diz ao profeta, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como se fosse uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Eu tenho dito aqui que nós não nascemos ontem, que as almas são velhas, que nós somos as ovelhas perdidas da casa de Israel, que o Senhor nos foi enviado para que resgatasse a nós que não tínhamos encontrado repouso no Senhor. Não havíamos encontrado salvação. A palavra do Senhor, ela é dedicada ao seu povo. Nós somos povo de Deus. Nós somos casa de Jacó. Nós não temos nada a ver com nação. Não temos nada a ver com igrejas. Nós somos o povo santo, irmãos. Não importa a igreja que você faz parte, você que está recebendo a palavra aí em outro lugar, não importa que igreja que você faz parte, não estamos dizendo para você deixar a sua igreja, nós precisamos que você entenda que você é povo de Deus, ovelha do pasto do Senhor. Se você sente que você é ovelha do pasto do Senhor, essa conversa aqui, que foi dita pelo profeta Isaías, tem a ver com você. Essa palavra não foi dirigida aos gentios. Preste atenção. Se o gentio não quiser ouvir isso aqui, se o gentio quiser ficar sem comer durante 1 mês, 2 meses fazendo jejum, problema dele. Se o gentio quiser fazer promessas, se ele quiser ir caminhando até um santuário, se ele quiser fazer um esforço qualquer aí para conseguir as coisas de Deus, é um problema dele que é gentio. Mas se nós somos o povo de Deus, nós temos um compromisso com o nosso Deus. Nós não temos compromisso com práticas, com costumes, com coisas que foram herdadas das práticas e costumes de outros povos. O povo de Deus tem raiz. O povo de Deus tem origem. O povo de Deus tem um compromisso com a verdade e não pode abrir mão dessa verdade. Você não pode abrir mão da verdade de Deus por causa dos costumes daqueles que não são povo de Deus e que acham que pode fazer o que quer com a Escritura Sagrada. Eu preciso saber o que eu sou. Eu sou povo de Deus ou eu sou um crente qualquer, um evangélico qualquer? A palavra diz a Isaías, olha, anuncia ao meu povo, não é as suas qualidades, não. Quando eu falo povo de Deus, às vezes as pessoas podem pensar assim, o nosso pastor está dizendo que nós somos diferentes dos outros, um pessoal muito especial, sabe, um pessoal diferente, está fazendo acepção de pessoa. Preste atenção, não estou falando isso. Tanto que a palavra de Isaías,
quer chamar a atenção para as nossas transgressões. Ou seja, práticas que não estão de acordo com a vontade do nosso Deus. Se somos povo de Deus de verdade, nós sabemos dos nossos pecados. Nós sabemos da nossa má vontade, da nossa preguiça, da nossa idolatria, de todas as práticas que nós cometemos e fazíamos antes de nós conhecermos a Jesus. Se somos povo de Deus. O que eu quero que os irmãos entendam é que o povo de Deus não é diferente dos outros, a não ser pelo compromisso que tem com Deus. Compromisso. Eu ando segundo a palavra do nosso Deus. O que os outros pensam, para mim, não interessa. Você pode até pensar uma coisa diferente do que diz a palavra de Deus. É respeitável. Não estou dizendo isso. Os gentios leram as Escrituras e criaram muitas teologias e fundaram muitas igrejas. Amém, aleluia, fico contente. Ótimo. Não tem problema nenhum. Está tudo certo. Mas nós que somos o povo de Deus, nós precisamos ler a Escritura como uma voz que deseja falar a nós a respeito das nossas transgressões e das práticas erradas que nós cometemos nesse e noutros tempos. Isso precisa ficar claro para nós, porque nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos aqui para nos divertir, nós não viemos aqui para gozar, nós viemos aqui para encontrarmos redenção. Redenção. É para largar mesmo das práticas velhas e de sermos dependentes das coisas desse mundo, como muitos irmãos, infelizmente, ainda são. A introdução do capítulo 58 já fala isso. Ele diz para o profeta, ó, vai lá, fala ao meu povo, não te detenhas. Por que não te detenhas? Porque o povo perseguiu os profetas. Essa pobre criatura foi cerrada ao meio, só para os irmãos terem uma ideia. Sabe quem encerrou o profeta Isaías no meio? Sabe quem foi? Fomos nós, o povo dele. O povo de Deus, que cerrou o profeta Isaías no meio. Não foi o inimigo. Por isso o Senhor fala com tanta gravidade, vai lá Isaías, não te detenhas. Não te detenhas. Anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então o que interessa para nós que somos povo de Deus, é saber o que é que não presta em nós. A palavra de Deus, ela precisa nos mostrar isso. Ainda hoje, estudando o livro Hebreus, nós falamos da palavra que instrui acerca da grande espada que penetra profundamente em nós. Diz que é uma espada que corta dos dois lados. Vai lá dentro da nossa alma, lá dentro do nosso ser. Essa espada é a palavra revelada pelo Senhor. Só ela pode nos ajudar a discernir, irmãos, os pensamentos, o que é certo e o que é errado, e as intenções do nosso coração. As intenções do nosso coração, nós precisamos perceber a maldade que existe em nós e pedir para Deus tirar isso do nosso coração, da nossa alma. Senhor, esses desejos que eu tenho na minha alma, eu preciso ficar livre disso. Me ajude. Só o Senhor pode fazer essa obra, irmãos. Essa é a função da palavra. Por isso o profeta precisa ser um anunciador e não pode ter medo. Ele trata dos pecados e da transgressão do povo. Versículo 2, a palavra diz assim: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar até mim. Olha só, ele está dizendo que o povo a quem Isaías estava dirigindo não era um povo estranho, era um povo que dizia gostar de Deus, que dizia gostar da justiça de Deus, que procurava esse Deus, mas fazia coisas erradas em relação ao jejum. A palavra é muito clara, que Isaías não há como a gente fazer de conta que não é assim, pode ser de um outro jeito. Não tem como, a palavra ela é muito clara a respeito de coisas que nós não devemos fazer.
Nós que somos o povo de Deus. Quem quiser fazer, faça. Mas nós não podemos fazer isso. Esse povo me procura e diz o seguinte, versículo 3. Por que nós jejuamos e tu não respondes? Não te atentas para isso, porque afligimos as nossas almas, ficando sem comer, e tu não o sabes. Eis que no dia em que jejuais, disse o Senhor, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. E que ele diz, olha, vocês estão se recolhendo para tratar de coisas relacionadas com a vida de vocês aqui na terra. Não com os interesses de Deus. Vocês estão jejuando para tratar de contendas, de desentendimento entre vocês e para coisas relacionadas à vingança. Seria esse o jejum que eu escolheria? Versículo 5. É isso mesmo que eu quero que vocês façam? Que vocês fiquem sem comer, afligindo o vosso corpo, a vossa alma, por causa das coisas dessa vida? Irmãos, isso aqui é mais de 500 anos antes de Cristo. Eu quero que os irmãos que têm uma maneira diferente de ver a vida, enxergar a nossa existência como filhos de Deus, entenda que esses costumes e práticas atravessaram milênios, estão aqui nos nossos dias, irmãos. Amém. Mas nós que somos o povo santo, não podemos ir por esses caminhos. O Senhor diz, olha, não ocupe a tua alma, não aflija o teu coração com coisas relacionadas com a terra, com a vida temporal. Você faz jejum para quê? A gente não vê o sujeito se recolher para orar. Não, ele não jejua para orar. Jejua para ler a escritura, ele não faz isso, não faz. Ele fica sem comer por causa das coisas da vida terrena. Jejua para confessar seus pecados, não, ele não faz isso, não. Um jejum para isso acaba rapidinho, não demora nem 1 hora. Já acabou o jejum. Seria este o jejum que eu escolheria? Versículo 5, que o homem um dia aflige a sua alma, que ele incline a sua cabeça como um junco, quer dizer, que ele fique de joelhos e estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu isso um jejum agradável ao Senhor? Irmãos, o Espírito, através do profeta Isaías, está repreendendo o povo e dizendo, olha, não adianta você ficar de joelho perante mim. Para quê? Para tratar das coisas terrenas? Não adianta você se vestir de saco e cinza, se humilhar perante mim, se curvar como junco. Não é isso que eu quero, diz o Senhor. Então, amados irmãos, nós precisamos dilatar os nossos ouvidos, no dizer da Escritura, para ouvir a voz do Senhor. Precisamos abrir os nossos olhos para perceber o Senhor, o nosso coração, de modo que fique gravado ali dentro aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. E o que diz o Senhor? Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Versículo 6, olha lá. Qual foi o jejum que eu escolhi? O Senhor está dizendo agora para você, que você solte as correntes da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e acabe com todo tipo de cadeia. Ele está dizendo, olha,
o jejum que eu gosto é uma vida de piedade. Ele quer que você rompa todos os laços e ligaduras com a impiedade. O que é impiedade? É vida sem amor. Então não adianta nada a gente jejuar e não cuidar do marido, e não cuidar da mulher, e não cuidar dos filhos, e não socorrer o irmão que está precisando, passando necessidade. É isso que é o jejum que está sendo feito aí, na sua comunidade? Não é esse, não? Toma cuidado, hein? Versículo 7, porventura não é também que você reparta o teu pão com a pessoa que tem fome? Que você recolha na tua casa as pessoas abandonadas, e quando vires a pessoa nua, possa cobri-la, e não te esconda da tua carne, da tua vida? Você estender tua mão a quem está precisando de socorro, de ajuda, ao miserável que está precisando de alguma coisa que você tem para dar para ele, irmão. Que você reparta as coisas que você tem com aquele que nada tem. Eu estou interpretando errado aqui, por acaso? Por acaso eu estou fazendo uma interpretação equivocada? O Espírito está dizendo outra coisa? Ou ele está dizendo que o verdadeiro jejum é moral, é espiritual, é questão de conduta, irmãos. Não são práticas exteriores. Não é uma coisa que eu faça lá, que Deus vai se agradar por eu afligir o meu corpo. Não existem muitas pessoas que se sacrificam pensando que estão agradando a Deus. Lá no Oriente Médio não tem pessoas que se flagelam, os irmãos já viram as pessoas se flagelando por causa dos seus pecados? Até sangrar as costas, outros batem na cabeça até sangrar a cabeça. Irmãos, aqui nessas ilhas que nós temos, aqui próximo de nós, aqui na cabeça da América do Sul, não tem lá um povo que na época das paixões aí de Cristo e tudo mais, o sujeito se crucifica, ele mesmo manda que alguém o pregue numa cruz, acha que está com isso agradando a Deus. Esses flagelos não podem ser movidos por um espírito que é de cima, não pode vir do Espírito Santo. Isso é espírito do mundo, é espírito do diabo, de Satanás, que quer fazer as pessoas se sacrificar no lugar de Cristo. Até quando, irmãos? Vamos olhar um pouco mais distante, vamos entender o propósito desse Deus maravilhoso que nós temos, que não deseja que nós nos sacrifiquemos com nada, que só quer o nosso bem, que quer que a gente viva uma vida de amor, de uns para com os outros, começando na nossa própria casa, irmãos, disse o apóstolo Paulo. O primeiro dever é em casa, com os domésticos. Se você fizer isso, versículo 8, romperá a luz como a alva dentro de você. Se você fizer isso, a luz, ela se romperá dentro de você como o nascer do sol. Prestou atenção? Você está com a vida enrolada, está uma desgraceira sem fim na sua vida, você está com a sua vida em trevas. Não adianta jejuar. Não tem solução. Você precisa aprender a amar o seu próximo, criatura. Porque se você fizer isso, a luz de Deus, ela vai acender na tua vida, como o nascer do sol. Amém. As trevas que estão acabando com a tua paz, que estão te trazendo depressão, angústia, medo, pânico, todas estas coisas que nós vemos aí, presentes na vida de muitas pessoas.
essas trevas, elas vão sair de dentro de você se você atentar para o teu próximo. Fora disso, irmãos, é falso jejum. É falso jejum que só trata dos teus interesses pessoais, não trata dos interesses de Deus. E quando eu falo não trata dos interesses de Deus, quer dizer o seguinte: não trata dos interesses do próximo. Sempre quando você fizer qualquer coisa para Deus para tratar dos teus interesses, o que você está fazendo não é verdadeiro. Qualquer ação que nós venhamos a fazer para agradar a Deus precisa tratar dos interesses das pessoas que estão à nossa volta. Amém? Ou é isso, irmãos, ou nós vamos estar mergulhados no falso jejum. O que é falso jejum? É um espírito de mentira. Pastor, mas é muito sério o que o senhor está falando. É muito sério o que eu estou falando. Porque não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. Eu posso até não gostar, mas é a palavra de Deus. Se entenda com ele. Nós que somos pregadores não temos aqui que agradar ninguém. Infelizmente nós temos esse papel, é de anunciar a palavra dele para o povo escolhido, para o povo santo. O que não é povo santo, fique à vontade, mas para o povo de Deus, nós precisamos falar dessa palavra, por mais dura que ela seja. Ela tem a finalidade de informar o povo a sua transgressão e os seus pecados. Ponto final. É só isso. É claro como a luz do sol. Não dá para interpretar de outra forma. Se você fizer isso, a luz romperá dentro de você, versículo 8. A tua cura virá apressadamente. Ó, tem gente doente que não sara de jeito nenhum. Faz alguma coisa para os outros que você vai ver você ficar curado. A tua cura apressadamente brotará. A tua justiça irá diante de ti. Ah, você está sofrendo injustiça? Deus vai se levantar por tua causa. Mas você precisa fazer alguma coisa por alguém. Deus vai levantar pela tua causa. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. O que é retaguarda? Retaguarda não vai atrás. A gente vai para a luta, não é? E nós temos alguém que nos garante a vitória, vai atrás. Aí a gente vai sossegado, não é? Tranquilo. Por quê? Porque estamos com garantias. A glória do Senhor será a tua retaguarda, a tua garantia em tudo que você for fazer. Amém? Verso 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. O que nós precisamos tirar do meio de nós? A opressão. Sabe o que é opressão? Tem marido que oprime a mulher, mulher que oprime o marido. Tem pais que oprimem os filhos e tem filhos que desonram os pais. Tire da sua vida o jugo, a opressão. O que é o estender do dedo? O juízo. Nós não viemos aqui para julgar ninguém. Nós temos um Deus que julga todas as coisas. E tirar da nossa vida o falar iniquamente. O que é isso? É usar palavras que os pecadores usam. Nós não podemos exprimir os nossos pensamentos com as mesmas palavras que os homens e mulheres mundanos utilizam. Isso quer dizer o que é que você precisa se educar. Não tem condições, irmãos. Tem gente aí que fala coisas que não dá para a gente ouvir. A gente que é mais velho fica assim até meio assustado. Como que os meninos estão perdidos, aprendem essas loucuras nas universidades ou na frente da televisão,
ouvindo esses programas de auditório, que é um lixo. É interessante como as coisas ruins, elas são absorvidas bem rápido, né? Já percebeu? A gente pega rapidinho um palavrão, uma coisa que esses apresentadores de programa inventam, porque eles precisam dominar o povo. E se isso é assim mesmo, se nós somos pescados rapidamente por eles, existe alguma coisa por trás disso que é espiritual. Ninguém domina o outro assim com facilidade. Frequentemente esses homens são instrumentos do mal. Eles propagam ensinamentos e costumes que são nocivos a nós que somos um povo escolhido para sermos a semente de um mundo novo, de uma nova humanidade. Amém? Sabe o que estão fazendo lá em Brasília hoje? Estão votando o impeachment da presidente da República. Essa confusão toda tem a única finalidade de tentar resolver os problemas de um país. Não é isso? Muito bem. Amém, aleluia. Nós estamos aqui tratando das providências que nós precisamos tomar para que no futuro nós possamos construir aquele mundo que eles querem construir e que não tem como fazê-lo. Eles usam a ferramenta errada, mas é o que eles têm. Nós estamos tratando aqui das mesmas coisas. Nós somos homens e mulheres chamados para a construção de uma nova humanidade. Amém? Vamos fundar um partido político, então? Não, parado aí, stop. Pare imediatamente. Não vamos mexer com política. Essa ferramenta é desgastada, não serve. Serve só para a transitoriedade das coisas, mas o Senhor está nos preparando para uma semente a ser plantada. Nossos filhos e famílias, homens e mulheres que vão construir uma nova humanidade. E o que vai acontecer com a velha? Bom, vocês vão ver a velha humanidade desmoronar. O senhor está jogando maldição sobre a humanidade? Não, não estou jogando maldição. Está escrito. Não sou eu não sou nada. Eu só falo o que está escrito. A humanidade velha vai desmoronar e vai ser feita uma novinha. E nós estamos sendo chamados para participar dela. Então, é indigno desta tarefa, irmãos, que a gente fale como as pessoas do mundo, não é verdade? Por palavrão, por palavras torpes, e fazendo referências a coisas que não convêm. O apóstolo Paulo diz, olha, abstenha-te de toda aparência do mal. Tem coisas que eles falam que você não deve nem fazer referência. É um cuidado mental que nós precisamos ter. Por isso, ao tratar aqui de nós nos livrarmos do mal para que a luz se faça em nós, ele diz aqui que é preciso tirar esta fala que está ligada à iniquidade, aos pecados do mundo. Se você abrir a tua alma ao faminto, se fartares a alma aflita, versículo 10, então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como a luz do meio-dia. Amém. Olha que coisa boa, não é? E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. Quer dizer, quando você tiver que atravessar um deserto, às vezes tem um período da nossa vida que a gente tem que atravessar um deserto, não é? Às vezes dura 1 ano, 2 anos, alguns anos. A gente pensa que não vai sair do outro lado, mas sai. Nós que somos povo de Deus, estamos sujeitos a atravessar o deserto. Ele diz aqui, quando você passar por um lugar árido, o Senhor fartará a tua alma e fortificará os teus ossos. Ficará de pé. Né? Olha quanta promessa ele está fazendo para nós, não é? A troco de quê? Só de você andar no caminho do amor. É isso que ele quer que a gente faça. O Senhor, ele fortificará os teus ossos
E tu serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E aqueles que de ti procederem, olha só como a bênção do Senhor é maravilhosa. Quem são aqueles que de ti procederem? Os teus filhos. As bênçãos passam para os filhos. Ah, que coisa maravilhosa, irmãos. Amém? Não é só para nós, passa para os teus filhos. Aqueles que de ti procederem edificarão as ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Olha, Deus te colocou lá em cima, irmãos. Coisa maravilhosa, porque você decidiu viver em amor com as pessoas que estão à tua volta. Amém. Ele chama isso de verdadeiro jejum. Esse é o verdadeiro jejum que eu desejo. Agora, se você quer fazer outro, faça, paciência. Mas o nosso Deus deseja que a gente faça esse sacrifício. Um sacrifício cheio de boas coisas que Ele nos dá. Não só a nós, mas também a nossa casa. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua vontade, nem falar as tuas próprias palavras, percebe? É um Deus que quer que a gente faça a vontade dEle, que nós falemos a palavra dEle, que nós cuidemos dos pensamentos dEle, e não dos nossos. Amém? Isso, irmão, é comunhão. Ah, como é que isso é possível, pastor? É comunhão. Por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Tá bem? Então, se você andar nesses caminhos, né? O que é o sábado? É o dia do Senhor. Quer dizer o quê? Nós precisamos ter tempo para o Senhor. O nosso tempo para Ele. Não podemos deixar que as atividades da vida se apoderem totalmente do nosso tempo, sem separar o tempo do Senhor. Ele diz, olha, se você fizer isso, reservar o meu tempo, se você seguir pelos meus caminhos, fazer a minha vontade, falar as minhas palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Por quê? A boca do Senhor o disse. Ponto. É o Criador que está estabelecendo este pacto com você, ensinando você qual é o verdadeiro jejum. Eu quero que vocês andem no caminho do amor. Faz isso e eu vou encher a sua vida de bênção. Amém. Falamos aqui de dízimo? Não. Falamos de oferta? Não. Sacrifício? Não. Matar o pombinho? Não. Matar o cordeiro? Não. Não falamos de nada disso, irmãos. Perguntaram pelos seus pecados? Não. Pela prostituição da tua vida, pelo teu adultério, pela tua mentira, pela tua preguiça? Não. Ele não falou nada disso. Ele não trata de juízo. Ele enche você de bênçãos. A troco do quê? Você dá atenção para a tua família, para a tua mulher, para o teu marido, para os teus filhos, para os teus irmãos, para os teus pais. É só isso, irmãos. Qualquer um pode. É de graça as riquezas dos céus. São de graça. Vamos receber com alegria essas dádivas do Senhor. E que a palavra do profeta Isaías, esse que foi sacrificado por causa de chamar a atenção do povo de Deus, chamar a nossa atenção. Vamos ouvir a palavra dele. Como disse hoje o livro de Hebreus, quando ouvir a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como na época do deserto. Muitos tombaram lá porque não quiseram ouvir o chamado do Senhor. Se você está ouvindo a palavra de Deus, agora esse é o momento da sua conversão. Levanta sua mão e diz, eu sou o povo de Deus. A partir de agora eu vou andar com o Senhor. Que Ele nos guarde,
de todas as tentações, perigos e maldades que estão aí nesse mundo, são muitas. Que o poder do Espírito Santo seja sobre o povo escolhido, sobre a igreja do Senhor, as igrejas do Senhor que estão aqui na nossa cidade, que no nosso Brasil, aonde a palavra estiver chegando, todos possam ser abençoados em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor, confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo